Oi pessoal, estou aqui de novo para mais uma aula para vocês. Espero que vocês estejam vendo e aproveitando. Hoje, para ser um aquecimento um pouco mais rápido do que a gente está fazendo, que eu acho que se vocês estiverem fazendo os anteriores, a mão já vai estar mais preparada, né? Hoje eu vou falar das tríades. Tríades são três de tri, né? São as três notas que a gente usa para fazer o acorde. Então, para esquentar um pouco a mão e os dedos, a gente vai fazer um exercício de tríade, tá bom? É como se fosse o arpejo mesmo. Então, nessa apostila aqui, que muitos já conhecem, eu vou fazendo o primeiro com a mão direita, começando do dó central. Então, vamos lá. Primeiro, terceiro e quinto. Depois toco as três juntas. Mais uma vez. Depois a mão esquerda. Quinto dedo no dó, oitava abaixo do dó central. Mais uma vez. Agora com as duas mãos, quem conseguir. Senão pode continuar alternando as mãos para treinar. Quatro vezes. Terceira. Quarta vez. Ok. Agora a gente vai fazer uma frase. A frase é uma mão continua pela outra, né? Como se fosse uma frase da leitura mesmo, que a gente lê a frase e tem um ponto. E essa aqui vai ser a frase musical com as mãos. Então eu vou fazer as mesmas notas da tríade, começando com a esquerda e continuando com a direita, e a gente faz os acordes, tá bom? Vamos lá. Por uma ligadura. Ligadura é esse sinal aqui que liga de uma extremidade à outra. Então essa é uma frase inteira musical, tá? Daí aqui ela termina e começa outra embaixo, tá? Sempre que a gente começa uma frase musical, quando ela termina, a gente dá uma respiradinha com a mão, como se fosse uma vírgula no texto, para depois começar a outra. Tá? Então eu vou fazer com as mãos para vocês verem. Vou começar a frase. Começar outra frase. Uma respirada. Agora eu vou voltar com essas mesmas notas. Venho descendo do quinto, terceiro, primeiro, terceiro e quinto. Fazer uma vez só para ficar as duas frases contínuas, só que entre uma e outra eu vou dar uma interrompida, fazer uma vírgula. Respirou. Termina, tá? Então essas são as tríades, que era o acorde que antes a gente fazia, agora eu só concentrei mais nas notas mesmo, para saber que são as três notas do acorde. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ponto de aumento e sobre o ponto de diminuição. O ponto de aumento é um ponto que é colocado ao lado da nota. Se a nota tem a perna para cima, é desse lado. Se a nota tem a perna para baixo, também é desse lado. Sempre à direita da nota. Ponto de aumento, você está falando, é um ponto que aumenta o valor da nota, tá?
E o ponto de diminuição, que é o famoso staccato que a gente fala, né? Staccato é o termo em italiano. A maioria dos termos que existem na música são italianos, né? O staccato é um pontinho que vem acima ou abaixo da nota, que é pra gente tocar a nota e soltar como se estivesse pulando, tá? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos pegar aqui as partituras, ponto de aumento. Ponto de aumento. Quanto que ele vai aumentar? Para a gente saber quanto que ele vai aumentar, a gente tem que olhar o valor da nota. Por exemplo, nós vamos fazer um ponto de aumento aqui nessa partitura com a mínima, que vale 2 tempos. O ponto de aumento aumenta metade do seu valor. Então ela vai valer 2 mais a metade 1, vai ficar valendo 3 tempos. Então vamos lá, olha só. Aqui é só a mão direita, que dá para todo mundo fazer. Começa no Dó central. Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, porque tem o ponto de aumento nessas mínimas. Outra vez. Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Ré. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? Mais uma vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ré, Mi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora a gente vai fazer com a mão esquerda, que é do Dó central para baixo. A mesma regra, aqui também são mínimas pontuadas, então valem 3 tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dó, Si, Lá. Dó, Si, Lá. Si, 2, 3. 1, 2, 3. De novo. Dó, Si, Lá. Dó, Si, Lá. Dó, 2, 3. Lá. 2, 3. Dó, Si, Lá. Dó, Si, Lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Então esse foi o staccato, que é o ponto de diminuição. Não, desculpa, o ponto de aumento, né? Agora que nós vamos falar do staccato, que é o ponto de diminuição. O staccato, como está falando, ele diminui, é um ponto que diminui o valor da nota. A gente não precisa entender o quanto ele diminui, o que importa é a hora que você tocar, você toca e já solta. Por exemplo, assim. A gente já sabe que essa é uma nota com staccato. Agora eu vou mostrar na partitura para vocês, tá bom? Vou tirar o relógio. Aqui. Essas notinhas são que todo mundo sabe. Os que começaram esse ano já sabem. Olha, essa partitura toda tem staccato. Só no final de algum compasso que nós temos a mínima, que daí não tem o sinalzinho para tirar, então a gente segura o tempo dela, que são 2 tempos. Tá bom? Eu vou fazer primeiro só a mão esquerda, para vocês entenderem. Depois eu faço a direita e depois a gente junta tudo. Vamos lá. Olha, a mão esquerda vai ficar no Dó e no Sol. Sempre no Dó e no Sol. Vamos lá. Mostrando. Sol, Sol, Dó, 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 porque é mínima. Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, Dó. Dó, Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, 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 Sol, Dó, Sol. E a mão direita, agora ela faz alguns compassos. Outros têm a pausa, que é o sinal de diminuição, que numa outra ocasião a gente fala, mas que muitos alunos já sabem. Quando tem pausa,
não se toca. Aqui está mostrando pausa na mão direita, é um sinal de silêncio. Então a mão direita vai ter nesse segundo compasso, no quarto, no sexto e no oitavo. No oitavo tem uma pequena ligadura, que são as notas ligadas, formando a frase que eu já tinha falado lá na outra partitura para vocês. Só a direita, então. Aí venho para esse. Mi, segura. Mi, segura. Mi, ré, do, segura no dó. O último compasso é ligado, não é solto. Agora eu vou tocar as duas mãos para vocês entenderem o que eu tô falando. Segura. Sol, sol, junto. Segurou. Mão direita junto. Só direita. Tá? É seguindo a frase musical. Então essa foi o staccato, ponto de diminuição. Agora pra gente mostrar mais um pouquinho sobre o staccato e fazer alguns exercícios a mais, eu vou mostrar para vocês aqui nesse livro, que é o Fletcher 2, que também tem alguma coisa de staccato aqui. Aqui dá para todo mundo fazer, mas o que eu vou pedir para vocês? Os iniciantes, vocês vão procurar a nota Sol, que é com o quinto dedo, contando do Dó central. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Chegou no Sol, você vai pôr o terceiro dedo, não vai tocar com o quinto, fica só com o terceiro. A mão esquerda, também a gente vai procurar a nota Sol descendo, a partir do Dó central. Dó, Si, Lá, Sol. Também vou pôr o terceiro dedo no Sol. Então as duas mãos no Sol com o terceiro dedo, uma oitava abaixo ou acima da outra. A esquerda está a oitava abaixo da direita e a direita está a oitava acima da esquerda. E vamos tocando, subindo algumas notinhas sempre com o terceiro dedo, não vamos mudar. A gente só vai fazer o staccato, soltando. Então, Sol. Mais uma vez. Sol, Lá, Sol. Podemos fazer isso em outras posições. No Dó. Você pode ir escolhendo a posição que você quer tocar. Posso começar do Fá. Sempre com o terceiro dedo, só para você entender o que é o staccato, é soltando as notas. E por fim, um outro exercício, você vai deixar o terceiro dedo continua, não, você tá com o terceiro dedo no Sol da mão direita, agora você vai pôr o segundo. E aí você vem em seguida, do lado do Sol, você vai pôr o segundo dedo da mão esquerda, que é na nota Fá, que está grudada com o Sol aqui em cima, acima do Dó central, tá? E nós vamos fazer uma melodia que é bem conhecida, que vocês vão lembrar, um pedacinho, é um trechinho dessa melodia. Então a gente vai fazer primeiro assim, tocar 6 vezes os dois juntos nessa posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mão direita continua com o segundo dedo, a esquerda vem para o terceiro. 3, 4, 5, 6. Agora, as duas tocam o quarto dedo. É só pôr um dedo em cada tecla da onde a gente começou, que você vai achar o quarto dedo. Agora o quinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um trechinho daquele famoso bife que todo mundo sabe tocar. A primeira coisa que aprende no piano sem saber as notas, pelo som vai tocando.
né? Mais uma vez, então, olha, contei. Do, ré, mi, fá, sol, põe o segundo dedo e venho com o segundo dedo da mão direita abaixo do sol, que é o fá. E daqui eu começo, ó. 2, passo pro terceiro na mão esquerda e continuo no segundo na direita. 2, 3, 4. Agora o quarto dedo. Um em seguida do outro. Quinto. E volto. Segundo e terceiro. Quarto com quarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Bom, a parte teórica hoje da aula de hoje foi isso. Agora, para terminar, eu quero ler um trechinho de um texto de um autor que se chama Rubem Alves. Ele foi um autor muito famoso porque ele escreveu vários livros, fazia psicanálise, ele era pedagogo, era teólogo, ele era muito estudioso. E ele sempre mostrou umas ideias muito avançadas que hoje as escolas já estão fazendo. E que há muito tempo ele já falava sobre isso, né? Como você, o próprio aluno, descobre e acha os seus talentos e a maneira como você gosta de estudar, de tocar ou de falar. Ele escreveu um texto que se chamava texto Gaiola ou Asas. Gaiola ou Asas, ele fala das escolas, né? As escolas, para ele dividia em dois, nesses dois contextos, gaiolas ou asas, né? As gaiolas, para ele falava que as gaiolas faziam os pássaros desaprender. Se você não deixa o pássaro voar, ele não é pássaro. E você não pode ajudar ele dessa forma, deixando ele preso, porque a essência do pássaro são as asas, e as asas para ele tem que voar, né? As asas, daí ele compara outras escolas como se fossem asas, que deixam os pássaros voar, que deixam eles ser felizes. E ninguém pode ensinar o pássaro a voar, porque ele já nasce sabendo voar. O que você pode fazer é encorajar o pássaro a voar, tá? E ele compara muito a leitura com a música nesse texto dele. Então eu vou ler para vocês para terminar a nossa aula. Começa assim: alfabetizar é ensinar a ler. A palavra alfabetizar vem de alfabeto. Alfabeto é o conjunto das letras de uma língua, colocadas numa certa ordem. É a mesma coisa que abecedário. A palavra alfabeto é formada com as duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta. E abecedário com a junção das 4 primeiras letras do nosso alfabeto, A, B, C e D. Assim sendo, pensei a possibilidade engraçada de que abecedarizar, uma palavra inexistente, pudesse ser sinônimo de alfabetizar. Alfabetizar contém a teoria de como se aprende a ler. Aprende-se a ler aprendendo-se as letras do alfabeto. Primeiro as letras, depois juntando-se as letras, as sílabas, e depois juntando-se as sílabas, aparecem as palavras. Isso eu sempre comentei com vocês, sempre no começo das nossas aulas, com quem estava começando a aprender, que a música é muito semelhante à forma como a gente aprende a ler. A gente vai a cada dia, a cada aula, aprendendo uma nota, pondo um dedo a mais, pondo uma sequência a mais, e aí a gente consegue juntar e formar uma frase musical e começar a tocar uma partitura. É um processo demorado, mas é muito bonito. Se é assim que se ensina a ler, ensinando as letras, imagine que o ensino da música se deveria chamar
do remizar, aprender o do, o ré e o mi. Juntam-se as notas e a música aparece. Posso imaginar então uma aula de iniciação musical em que os alunos ficassem a repetir as notas sob a regência da professora, na esperança de que, da repetição das notas, a música aparecesse. Toda a gente sabe que não é assim que se ensina a música. A mãe pega no bebê e embala-o cantando uma canção, e a criança percebe a canção. O que o bebê ouve é a música, e não cada nota separadamente. E a evidência da sua compreensão está no fato de que ele se tranquiliza e dorme, mesmo nada sabendo sobre notas. Eu aprendi a gostar de música clássica muito antes de saber as notas. A minha mãe tocava-as ao piano e elas ficaram gravadas na minha cabeça. Somente depois, já fascinado pela música, fui aprender as notas porque queria tocar piano. A aprendizagem da música começa como percepção de uma totalidade e nunca com o conhecimento das partes. Isto é verdadeiro também sobre aprender a ler. Tudo começa quando a criança fica fascinada com as coisas maravilhosas que moram dentro do livro. Não são as letras, as sílabas e as palavras que fascinam, é a história. A aprendizagem da leitura começa antes da aprendizagem das letras, quando alguém lê e a criança escuta com prazer. A criança volta-se para aqueles sinais misteriosos chamados letras. Deseja decifrá-los, compreendê-los, porque eles são a chave que abre o mundo das delícias que moram no livro. As aulas de leitura, na verdade, deveriam ser concertos. A professora interpreta o texto e nós ouvimos e ficamos encantados. Todo texto é uma partitura musical. As palavras são as notas. Se aquele que lê é um artista, se ele domina a técnica, se ele desliza sobre as palavras, se ele está possuído pelo texto, a beleza acontece. E o texto aposta-se do corpo de quem ouve. Por isso eu acho que deveria ser estabelecida nas nossas escolas a prática dos concertos de leitura. Se há concertos de música, por que não concertos de leitura? Ouvindo, os alunos experimentarão o prazer de ler. E acontecerá com a leitura o mesmo que acontece com a música. Depois de termos sido tocados pela sua beleza, é impossível esquecer. Então, com esse texto é que eu queria passar para vocês como é gostoso a música, né? E mostrar para vocês que a gente deseja que com essas aulas vocês consigam passar um tempo mais gostoso dentro de casa, possam perceber a possibilidade que vocês têm de poder tocar, de poder aprender, de poder responder, de poder perguntar, né? E o que a gente quer é encorajá-los para fazer isso. Tá bom? Até a próxima, um grande beijo para vocês.